Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Está começando o Empresários de Sucesso podcast, que comenta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje vamos conhecer mais sobre a hipnoterapeuta Ana Amorim e o seu trabalho. Empresários de Sucesso podcast. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Empresários de Sucesso podcast. Oi, Gabriela, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo conhecendo um pouco mais sobre a sua trajetória. Em que momento você resolveu seguir essa área da hipnoterapia? Gabriela, essa é uma pergunta assim bastante curiosa, né? Porque, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com hipnoterapia. Eu vim da área da administração, da área de treinamentos e vendas, e, na verdade, a minha jornada para dentro da psique humana, ela veio por conta disso. Eu fui estudar programação neurolinguística, eu fui estudar aquilo que movia a intenção das pessoas no momento de comprar ou não, o que fazia, né, o que seria capaz de mudar desse padrão delas. E aí eu comecei a realmente a deslanchar muito mais até nos meus negócios, comecei a estudar coaching, a programação neurolinguística em si, e aí eu percebi que, puxa, eu podia fazer coisas tão bacanas, né, com isso. Será que eu realmente não teria algo mais interessante, algo mais profundo? E também essas formações, elas me fizeram muito observar os meus limites, as minhas crenças, aquilo que me impedia, né? Então, nesses cursos, na verdade, eu fui obrigada também a mergulhar para dentro de mim, porque quando a gente aprende sobre a mente dos outros, a gente também aprende sobre a nossa. E aí eu percebi, assim, que eu tinha, na verdade, um buraco muito grande, né, Gabriela? Se eu puder falar abertamente, assim, né, digamos, eu cresci com diversas mágoas, né, eu cresci com bastante rigidez, eu cresci com bastante cobrança, passei por abuso sexual, me casei muito nova, me divorciei muito nova. Então, na verdade, é como se eu estivesse negligenciando uma área minha. E aí eu fui obrigada, né, a olhar para dentro de mim. Então, foi quando eu comecei a me interessar por fazer terapia e também já fui logo estudando. E aí eu comecei a estudar a parte de psicanálise, comecei a estudar a programação neurolinguística voltada para o comportamento humano, psicologia positiva. E a hipnose em si, ela veio porque eu percebi que haviam vários momentos, ou haviam várias barreiras invisíveis, né, na tratativa, não só minha, mas das pessoas que eu já treinava e que eu comecei a aplicar ali a psicanálise e psicologia positiva. E essas barreiras eram muito difíceis de serem transpassadas, porque às vezes, por mais que a pessoa soubesse, às vezes, o que limitava, ela não conseguia, de fato, vencer aquilo. E eu também, né? Eu tinha um ponto em específico na minha vida, que era até um problema fisiológico, né? E a hipnose, ela veio por conta disso. Então, na verdade, a hipnose veio no meio desse caminho como uma ferramenta a mais para buscar conseguir transpassar essas barreiras, né? E tem sido maravilhoso. Ótimo. Agora, muitas pessoas, né, Ana, têm dúvidas sobre o que é a hipnoterapia e até mesmo existe aí um certo preconceito. Explique para nós, então, sobre o que realmente é e como funciona esse tipo de terapia, a hipnose, a hipnoterapia. Com certeza. Então vamos lá, né? Primeiro a gente precisa entender que a hipnose é um estado natural da mente. Eu recebo muitas vezes perguntas sobre se é um ocultismo, se é algo ligado à espiritualidade, e absolutamente não tem nada a ver, zero, tá? A hipnose é um estado natural da mente. Imagina, né, hoje em dia acho que as pessoas não fervem mais leite, né, mas quando era criança ainda fervia. Não sei se você passou por essa fase, Gabi. Mas, então imagina que você tá lá cozinhando e aí você coloca o leite pra ferver e daqui a pouco você tá assistindo televisão e você tá ali basicamente hipnotizado por aquela notícia ou por aquele programa, até que você começa a sentir o cheiro do leite queimar. O que aconteceu? Você focou seu pensamento ali na televisão e perdeu a atenção periférica, você perdeu a atenção daquilo que você estava fazendo. Isso já é um estado de transe. Então, na verdade, o estado de transe ele acontece normalmente quando você está num restaurante cheio e você conversa com uma pessoa e ouve só ela, quando você presta atenção em uma coisa. A diferença é que na hipnose para a terapia, a gente vai utilizar este estado de transe para a pessoa prestar atenção dentro dela. Então ela vai sim conseguir acessar memórias que talvez ela nunca lembrou, ou memórias que ela lembrava, mas não com tantos detalhes.
E a mente subconsciente, o hipnoterapeuta ele vai dando os comandos, né? Nós conseguimos linkar padrões de comportamentos a memórias. E as respostas são muito surpreendentes. Então não tem nada a ver com ocultismo, espiritualidade, nada de misticismo. É apenas um processo fisiológico que é estudado. O cérebro é um órgão como qualquer outro. E ele também pode ser tratado. E o tratamento dele também evolui. A hipnose faz parte disso. E quais são as patologias, quais são os problemas que podem ser tratados através da hipnoterapia? Olha, basicamente tudo, né? Quando a gente olha para dentro, a gente vai lidar com essa sala de comandos de absolutamente tudo que nós fazemos. A maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, como nós pensamos, como nós reagimos. Né? Então, a hipnoterapia ela é sempre um auxílio, tá? Ela não deve ser vista assim como um mecanismo único, né? Normalmente ela é acompanhada de um processo terapêutico que a pessoa já faz fora ou faz com o próprio profissional, né? Ela vem com o processo de autoconhecimento, mas dá para trabalhar assim, os principais temas, né? Compulsão alimentar, crises de ansiedade, crises de pânico, fobias, traumas, gagueira, pessoas extremamente explosivas, até essa questão de dormir melhor, ou seja, a insônia, ciúmes. Olha, dá de tratar muitas coisas. Aqui eu estou falando das questões assim mais graves, né? E também as questões positivas. Por exemplo, eu quero ser mais confiante, eu quero ter mais motivação, eu quero me sentir com mais estima, né? Eu quero mudar como eu me sinto. Então a gente não precisa só olhar também para os padrões negativos. Muito a gente pode utilizar para desenvolver esses padrões positivos. Excelente. E dessas algumas que você citou, quais são mais procuradas? Quais chegam mais até você? E também já emendo numa outra pergunta aqui sobre qual a importância do tratamento com a hipnoterapia dentro de cada uma dessas patologias, desses sintomas que as pessoas querem tratar através da hipnoterapia. Certo. As que mais me procuram, né, as mais comuns realmente é a compulsão alimentar. Muito, tá? Compulsão alimentar, porque as pessoas, primeiro elas vão para os mecanismos que elas conseguem enxergar, né? Então elas vão buscar uma nova dieta, vão buscar um novo treino, muitas fazem cirurgias bariátricas, balão no estômago, estética, e daqui a pouco a pessoa ela se vê repetindo os mesmos padrões. Tem um momento, né, que graças a Deus as pessoas percebem, opa, peraí, o problema não é isso, o problema vem antes disso, sou eu. Então a compulsão alimentar é um dos principais temas. Ansiedade e crises de ansiedade, que inclusive aumentou muito, né, com a pandemia. A população brasileira em específico aumentou quase 80% o nível de ansiedade e crises. E as depressões também, tá? Pessoas que estão aí no processo de depressão já há 10, 20 anos, 27 anos, como eu já peguei, né? E as pessoas elas querem se livrar, justamente porque, como eu disse antes, né, existem barreiras que conscientemente a pessoa não consegue transpassar. E como que a hipnose vai trabalhar dentro dessas vertentes, né? Que foi a sua segunda pergunta. É importante a gente entender que para a mente subconsciente não existe cronologia do tempo. Então, do cérebro para dentro, basicamente assim, né? Não existe ontem, hoje e amanhã. Existe tudo que eu penso. Então, por exemplo, o que é a ansiedade, né? Eu posso estar sofrendo por ontem ou por amanhã, mas eu estou sofrendo hoje. Depressão é a mesma coisa. E com a hipnose terapêutica em específico, ou seja, a hipnose para esse fim, a gente consegue acessar essas memórias e conseguimos também aplicar diversas ferramentas, tá? A gente consegue desconfigurar uma memória traumática. A gente consegue levar maturidade para memórias de infância. Então, vamos supor, eu sou uma criança e os meus pais brigavam comigo. A criança ela pode ficar muito triste e ela pode ficar deprimida com a rigidez dos pais. Ela pode ficar até mais tímida, uma pessoa mais introspectiva porque ela apanhou muito, por exemplo. Ela não podia errar. Quando adulta, essa pessoa sabe que os pais fizeram pro bem, né? Mas ela continua com os padrões. Então, com a hipnose, basicamente, a gente consegue voltar na criança, ressignificar aquele momento e quando a pessoa abre os olhos, ela... passou. Então a gente consegue encerrar esses ciclos emocionais e aí eles param de ficar circulando na mente da pessoa. Essa é a principal aplicabilidade, tá? Mas existem dentro disso muitas ferramentas.
Espero ter respondido, e qualquer coisa tu pode me perguntar mais. Sim, não, com certeza. Você comentou, né, sobre ansiedade e compulsão alimentar. Quanto tempo a pessoa leva em sessões de tratamento ali para ser curada mesmo? Isso varia muito de pessoa para pessoa, ou de patologia, de crise? Como que é o tratamento, o tempo de cura? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, é uma pequena correção, e isso é importante para todo mundo, tá, que tá ouvindo. Essa palavra cura, ela não é utilizada bem para patologias, porque não é considerada assim uma doença, tá? Então a gente pode falar tratamento mesmo. Essa palavra cura, ela não é tão aplicada, mas é importante realmente a gente falar aqui, né, para que as pessoas, no geral, para que a gente aprenda a falar desse tipo de assunto. Então, tempo de tratamento varia muito de acordo com a história da pessoa. Eu costumo brincar que é como uma cebola, né, que pode ter várias camadas. E às vezes, Gabriela, as pessoas elas acham que, nossa, vai demorar muito tempo, porque eu tenho muitos padrões negativos. Eu tenho crise, eu sofro de compulsão alimentar, eu sou tímida, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de aprendizado. Às vezes a pessoa acha que, pelo fato de ela vir com uma lista enorme de sintomas, ela vai demorar muito. E esta não é uma verdade. Depende mais da quantidade de memórias geradoras. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou uma criança e eu sofri bullying na escola. Sofria muito bullying, as crianças me criticavam, riam de mim, eu não tinha muitos amigos. Esta criança que sofreu bullying, que teve os dedos apontados para ela pode crescer, ela vai se tornar um adulto muitas vezes tímido, inseguro, que pode sofrer de ansiedade quando vai falar em público, né? Não consegue se desenvolver, e pode ser uma pessoa que desenvolveu uma compulsão alimentar, que chegava em casa, chorava e a mãe falava: ai, filho, então, come aqui, a mãe fez um negócio pra você. Então imagina, deste bullying, só aí a gente tirou 4 padrões. Só que é uma memória. Então, se a gente conseguir trabalhar bem essa uma memória, esses padrões eles vão se dissolvendo naturalmente. Agora, quando a pessoa tem muitas memórias, ela passou por muitos traumas, a gente vai ter que trabalhar isso ao longo das sessões, né? Mas mesmo assim, é bastante expressivo o resultado. O que eu já vi, né? Eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas que vieram me buscar, por exemplo, por conta de crise de ansiedade, que na primeira sessão pararam de ter crise. Eu pedi 3 sessões. Na primeira sessão, a pessoa parou de ter crises. E a gente usou as outras 2 para a pessoa aprender a ser menos ansiosa. Eu já vou explicar sobre isso. Mas para a pessoa aprender outros padrões. Já teve pessoas que vieram me procurar por conta de depressão profunda, 27 anos, perda de filho, acidente, várias questões. Em 3 sessões a pessoa voltou a trabalhar, né? Quis voltar a trabalhar, quis voltar da perícia, enfim, voltou para a vida. E também já tive pessoas que me procuraram para 8 sessões, 10 sessões e que fazem mais. Então, depende muito do padrão. E um fator que é importante aqui, para todo mundo que tem interesse sobre esse assunto, qualquer mudança, tá? Emagrecimento, ansiedade, principalmente esses 2 que são os mais procurados, a gente vai ter que lidar com 2 frentes. Primeiro é a frente emocional e depois é a frente comportamental. Esse exemplo da ansiedade. Imagina alguém que chega até mim com crises de ansiedade. Eu vou fazer hipnoterapia e essa pessoa ela vai acalmar. Muitas vezes a gente vai trabalhar aquela memória geradora, vai depender 1, 2, 3, 4, 5 sessões, vai depender, né, do caso, conforme eu expliquei. Então, primeiro a gente vai trabalhar a memória, mas depois, Gabriela, eu preciso trabalhar essa pessoa, eu preciso trabalhar o comportamento dela para que ela não venha a sofrer de ansiedade de novo. Porque se essa pessoa não aprender a dizer não, se essa pessoa não aprender a cuidar da sua vida, a organizar o seu tempo, a ser mais assertiva, se ela não aprender, é uma questão de tempo até ela cair em ansiedade de novo. Então, é sempre essas 2 frentes. A gente vai trabalhar a causa emocional, geradora desse impacto maior, desse sintoma maior, mas a gente também precisa reaprender a viver e a ser, para conseguir ficar longe desses padrões. Excelente. Agora, a senhora comentou, né, que a gente consegue, que é possível, na verdade, tratar qualquer sintoma, qualquer patologia dentro da hipnoterapia. Agora, existe alguma restrição, algum sentimento, algum problema fisiológico, alguma patologia que não é indicado fazer a hipnoterapia?
A hipnoterapia é um processo fisiológico, conforme eu já expliquei aqui, e por isso ele realmente auxilia qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa vai se sentir melhor com a hipnoterapia, mesmo que ela não tenha um trauma, uma mágoa, uma fobia, uma raiva dentro dela, né? Ou essa, às vezes, impotência, não tem problema. A hipnoterapia, ela ajuda a todos. Porém, sim, existem algumas pessoas que têm mais dificuldade. Não vou usar restrição, tá? Porque acho que restrito não é. Mas pessoas que não são neurologicamente normais, essas pessoas provavelmente não vão conseguir entrar num estado de transe, tá? Então, pessoas com problemas neurológicos, né, patologias neurológicas, essas pessoas vão ter mais dificuldade. Mas são casos raros, tá? O que é mais frequente? Pessoas que têm aquela necessidade de controle. Então, imagina que eu sou uma mulher muito insegura. Nossa, que quando eu confiei em alguém lá atrás, a pessoa me roubou, a pessoa me deu um golpe, me enganou, fui traída. Esse tipo de pessoa que é mais desconfiada, pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade. E aí ela pode treinar hipnoterapia, tá? Ela pode treinar, relaxar e entrar em estado de transe. E vai entrar normalmente depois. É só uma questão de tempo, tá? Às vezes 1, 2 sessões, um treino, né? Eu sempre passo o treino pra pessoa fazer em casa também, se ela possui dificuldades. Mas a restrição é somente essa, a pessoa que tem um problema neurológico, né? Ótimo. Agora, diante de tudo que nós conversamos até agora, que a senhora nos falou, conte-nos, então, alguns dos principais benefícios da hipnoterapia. Quais são? Eu sou suspeita, porque a hipnoterapia, ela faz as pessoas melhores, né? Quanto menos tempo a gente tem para olhar para si e para dentro, a gente vai ficar, de fato, mais doente, a gente vai ficar mais nervoso, mais tenso, porque a gente não percebe mais as nossas necessidades. Então, uma pessoa, quando ela aprende a olhar para dentro e a ouvir as necessidades do corpo e da mente dela, o que ela realmente gosta, não gosta, o que é importante, ela é mais feliz. É uma pessoa que come melhor, porque ela vai precisar compensar menos as emoções. É uma pessoa que gasta menos. É uma pessoa que é mais paciente, que não tem tantos conflitos. É aquela pessoa que ela vai se tornando mais empática, mas ela aprende também a não carregar o mundo. Ela aprende a separar o que é dela, aprende a se priorizar, ter mais autoestima, amor próprio. A pessoa ela tem um convívio muito mais pleno com ela mesma. Coisa que muitas vezes antes seria insuportável para algumas pessoas. Estar sozinha, né, se conhecer, lidar também com os próprios fantasmas. Então a hipnoterapia, ela é fenomenal. Para mim, né, no início aqui da nossa conversa, eu até citei que eu fui buscar na hipnoterapia uma melhora para mim, né? Eu passei 10 anos da minha vida, Gabriela, 10 anos, tá? Só indo ao banheiro, tomando medicamento. Só. O corpo totalmente travado. E eu cansei de ir em médicos, eu cansei de pronto-socorro, a ponto de ficar 1 mês, tá? Sem conseguir ir ao banheiro, pra quem conseguir imaginar o que é isso, né? E fazer todo tipo de exame, e médico me dizer que eu tinha câncer, depois dizer que eu não tinha câncer, e dizer que eu tinha problema, e dizer que eu não tinha problema, que era síndrome do intestino irritável. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque eu pensava assim, alguma coisa eu tenho. E aí foi quando, inclusive, eu fui pra hipnose, né? Primeiro eu fui buscar pra mim, pra depois poder ajudar os outros. E era a única parte da minha vida que precisava ser solucionada ainda, assim, mais expressivamente, né? E na hipnose, pra vocês terem uma ideia, né? Quem tá ouvindo e você também, na hipnose eu encontrei a causa desse meu aperto ali, né? E simplesmente, tá? De um dia pro outro, o meu intestino voltou a funcionar. Então, isso é só um dos exemplos, né? A grande maioria das pessoas sofre com, inclusive, patologias físicas e não sabe que a origem dessas patologias é emocional. Dores crônicas, né? Dor nas costas, gastrite, dor de cabeça. Então, os ganhos, eles não são só emocionais, eles são físicos, porque a nossa mente adoece o corpo e vice-versa. Exatamente, ótimos exemplos e explicações aí sobre os benefícios mesmo. Agora, você atua 100% online, qual que é o seu diferencial no atendimento? Eu atendo 100% online, sim. Às vezes, já aconteceu das pessoas terem receio, né? E
E não existe diferença alguma, pelo contrário, né? Existem vários benefícios no processo online, como agilidade, até otimização de custos, e o paciente ou o cliente, como preferir ser chamado, ele fica muito mais à vontade em casa. Não se sente invadido, sofre menos medo, menos receio, conforme eu disse antes. E eu poderia dizer assim que existem alguns diferenciais no meu trabalho, sem querer puxar sardinha, né? Mas o primeiro deles seria a riqueza de ferramentas, né? Eu não me especializei só numa psicoterapia, como por exemplo a psicanálise, né? Existem muitos profissionais que aplicam a psicoterapia, mas eu diria que ela é uma parte, né? Ela é uma parte de muitas facetas. Então, dentro de um tratamento, dentro de um acompanhamento, existem muitas fases, Gabriela. Existe a fase de você trabalhar as emoções, conforme eu expliquei. Existe a fase que você precisa reeducar essa pessoa, você precisa dar ferramentas para ela ser diferente. Caso contrário, é uma questão de tempo. É o profissional liberar ali o paciente, 6 meses, 1 ano, ele está sofrendo de novo. Então, existe a parte emocional, a parte comportamental, existe a parte de você criar essa mentalidade positiva. Então, o fato de eu ter estudado psicanálise, psicologia positiva, coaching, programação neurolinguística, hipnose clínica, clássica, ericksoniana, e estar também agora me especializando, né, mestrando na área de psicossomática, que são justamente as doenças causadas pela mente, isso torna o processo muito mais rápido e mais completo. E isso eu posso dizer assim, né, de boca cheia, porque isso vem dos meus clientes. Eles falam, nossa, eu fiz tantos anos de processo, né, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Nossa, estou há tantos anos buscando. Então é sempre bom você também ter um outro profissional, né? Tenho muitos clientes que vêm de psicoterapias, às vezes de bastante tempo, e às vezes quando troca de profissional, ou não troca, pega um profissional complementar, tem uma visão diferente. Assim é para qualquer pessoa que sofre de dores, né? É sempre bom a gente ter uma segunda opinião. Então, eu diria que os principais diferenciais do meu trabalho é essa completude de ferramentas e também todos os meus clientes, eles recebem uma plataforma online de acompanhamento. Então, eles recebem como se fosse uma plataforma EAD mesmo, com diversas aulas ali para assistir e reassistir sobre mudança de padrão, relacionamento, perfil comportamental. Então, é um processo também educativo. Eu acho que isso é um grande diferencial. E além de ser facilitadora em cursos e psicanalista, a senhora também é colunista de uma revista. Quais são, então, os seus planos futuros? O que a senhora tem planejado? Meus planos futuros são realmente fazer a diferença, né? Se existe uma coisa que me move, que me faz acordar todo dia 5:30 da manhã, né? E até tarde nessa jornada, realmente é fazer a diferença. Eu desejo aí nos próximos anos, né? Principalmente nesses mais próximos agora, eu desejo realmente levar conhecimento, desejo levar oportunidade para o máximo de pessoas que eu puder, né? Para que as pessoas saibam que existem atalhos, né? Que a mente ela também está sendo mais conhecida, que existem coisas modernas que podem ajudá-las. Então, esse é o meu principal papel aí nos próximos meses e anos. Com certeza, crescer com a revista digital Mente Sã, que é um projeto que leva esse conteúdo de forma prática, em tópicos práticos, ferramentas. E também pretendo escrever aí pelo menos um livro nos próximos 2 anos, vamos ver. Excelente, Ana, muito obrigada então por compartilhar aqui com a gente os seus conhecimentos e também nos explicar mais sobre a hipnoterapia, esse assunto que ainda existe, né, um preconceito, mas trazer clareza e orientação sobre como tudo funciona, quem pode ser atendido, quais são as patologias. Agradeço muito por ter compartilhado aqui e a gente deseja muito sucesso para você nessa caminhada. Muito obrigada. Eu que sou muito grata realmente pelo convite e pela oportunidade, né? Muito obrigada mesmo. Hoje conversamos com a hipnoterapeuta que atende 100% online, Ana Amorim. Eu sou Gabriela Oliveira e esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Te espero no próximo. Até lá! Empresários de Sucesso Podcast.